O São Paulo deve anunciar nas próximas horas a venda do zagueiro Morato para o Benfica. Os clubes já se acertaram em relação aos valores. O Benfica pagará 6 milhões de euros, 27 milhões por 85% dos direitos econômicos. Há um bônus previsto no contrato que pode render mais 1 milhão de euros, 4 milhões e meio ao São Paulo se o defensor alcançar algumas metas estabelecidas. Além de embolsar toda essa quantia, o São Paulo ainda ficará com 15% de uma futura venda do zagueiro de 18 anos. Para completar, existe um percentual de uma futura venda como clube formador. Morato nem chegou a estrear pelo time profissional de São Paulo. Ele surgiu com um destaque no cenário nacional durante a Copa RS do ano passado, com apenas 17 anos. Depois também foi elogiado na Copa São Paulo de Futebol Júnior de 2019. Com a venda, o São Paulo deve ter um alívio no fluxo de caixa durante o segundo semestre. Havia necessidade de negociar um atleta com urgência. Alexandre Pato será ausência no São Paulo pelo quarto jogo consecutivo. O atacante teve uma mialgia na parte posterior da coxa direita, decorrente de uma pancada no duelo contra o Santos. A lesão de Pato criou alguns questionamentos durante o jogo contra o rival no dia 10 de agosto. O jogador não apresentou nenhum sintomas de dor, apesar de ter sido substituído aos 36 minutos do segundo tempo. O médico do São Paulo, José Sanches, explicou ao Globo Esporte a situação do jogador. Ele teve uma pancada no jogo contra o Santos e não se queixou de dor na hora. Segunda-feira à tarde, ele fez o regenerativo com os mais jogadores e não sentiu nada. Na terça, treinou e não se queixou de nada. Na madrugada de terça para quarta, ele se queixou de dor na região perto do glúteo. Iniciamos a investigação e fizemos ressonância magnética, tomografia e ultrassom. Quando fizemos a ressonância, ele não tinha lembrado onde tinha sido a pancada. Aí ficou pior ainda para fazer o diagnóstico. Se ele tem um chute, tem lógica. Se cair, sabemos, aí tudo bem. Quando ele não lembra, a gente também não. Não tem como, acrescentou o médico. Desde o dia 14 de agosto, Pato segue em tratamento no CT Barra Funda em 2 períodos, alternando trabalhos no campo e no refis. Segundo Sanches, o jogador foi diagnosticado com edema que causou a mialgia na região próxima do glúteo direito. O caso do Pato continua sendo uma mialgia em decorrer de um edema. Ele está evoluindo muito bem. Ele está conseguindo, dia a dia, a subir de nível, afirmou o médico. Pato evoluiu nos últimos dias, mas ainda não tem uma data para retornar. A ideia do clube é tê-lo em campo novamente no próximo dia 7 de setembro contra o Internacional em Porto Alegre. Lucas Fernandes foi vendido pelo São Paulo na semana passada sem ter conquistado um título. Agora, jogador do Portinense, clube que havia defendido por empréstimo, o jovem de 21 anos diz estar vivendo um sonho na Europa, mas sem esquecer o São Paulo. Ficam as lembranças de momentos felizes que tive ali dentro do São Paulo. Me orgulho da minha trajetória, pois eu sei como foi difícil. É lógico que queria ter conquistado um título pelo profissional, mas espero voltar um dia e realizar esse sonho, disse o meio-campista que foi vendido por 10 milhões de reais. Lucas Fernandes foi jogador de São Paulo durante 9 anos. Na base, foi destaque nas conquistas da Copa do Brasil e da Copa Libertadores Sub-20 em 2016. Pelo profissional, acumulou 53 jogos e 2 gols entre 2016 e 2018, mas não conseguiu ser titular absoluto em nenhum momento. Emprestado ao Portinense, firmou-se e realizou 30 jogos na última temporada. Ele chegou a retornar ao São Paulo, mas não foi utilizado por Cuca. Ele se transferiu de uma vez para o Portinense, onde reestreou no último domingo. É sempre difícil se despedir de onde você gosta de estar, mas acho que era o momento de seguir em frente, e jogar na Europa é um sonho de qualquer jogador. Tenho como objetivo crescer ainda mais no futebol europeu, fazer bons jogos para ajudar a minha equipe e conseguir grandes coisas. Sonho um dia em jogar Champions e sempre mantenho a meta, que é a seleção brasileira, disse o meio-campista. O São Paulo finalizou a preparação para encarar o Grêmio nesta sexta-feira. O tricolor paulista realizou o último treino antes da partida válida pelo Brasileirão. Cuca dividiu as atividades em 2 etapas, conforme informou a assessoria do clube, já que o treino foi totalmente fechado à imprensa. Após iniciar o dia com o curto físico, o treinador promoveu um trabalho técnico em campo reduzido para fazer os ajustes na equipe.
Para o duelo com os gaúchos, Alexandre Pato, em recuperação do edema na coxa direita, está vetado. Suspenso pelo cartão vermelho recebido em São Januário, Raniel é desfalque, assim como o Pablo, que segue tratando de uma lesão. Por outro lado, Antony e Toró devem ser relacionados. Por fim, Reinaldo voltou de suspensão e deve ocupar a lateral esquerda. Com a fibrose na coxa esquerda, Arboleda é dúvida. Deste modo, Bruno Alves pode voltar ao time titular e fazer dupla com Anderson Martins.